Você sabia que faturar R$300 na Uber em 2016 é a mesma coisa que hoje você faturar R$500 por dia? E digo mais, se faturar R$400 por dia em 2016, hoje em dia é a mesma coisa que você faturar entre R$650 e R$680 por dia. No vídeo de hoje eu quero falar sobre isso com vocês. Eu assisti o vídeo de um colega, o Francisco, o Pensador, que me fez refletir e falar sobre isso nesse vídeo. E a mesma corrida que toca na sua tela de celular a R$5, com a inflação, ela deveria ser R$8. Então vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Vou passar o vídeo do Francisco e vamos trocando uma ideia sobre isso, ó. Olha só, entre uma viagem e outra eu fui dar uma olhada nas mensagens no Instagram e eu reparei uma coisa aqui, por acaso, 3 pessoas questionando o atual momento, dificuldade, como tá difícil fazer resultado que faça sentido, né, para você conseguir se manter, né. E aí eu fui prestar atenção, né, eu particularmente em novembro agora, novembro faz 9 anos que eu rodo. E obviamente de lá para cá as coisas mudaram muito, o mercado mudou muito e o valor, quanto vale a sua grana, também mudou muito. Eu fui dar uma pesquisada rápida aqui para olhar quanto que mudou e no período 2018 para cá foram cerca de 55% de inflação nesse período todo. Então eu lembro, quem é da antiga aqui vai lembrar, eu fazia lá meus R$400 por dia naquela época. R$400 lá em 2018, hoje seria 600 e tantos reais. E se fazer R$400 hoje, seria 200 e pouco lá em 2018. Você entende a diferença do quanto que vale a grana que você faz? Isso tudo muda e a gente não tem percepção de que o quanto a Uber paga pra gente mudou também. Você faz mais dinheiro no aplicativo, valor monetário. Porém, o que você consegue comprar com esse valor mudou. Em proporção em cesta básica, ficou mais caro, comprar um carro ficou muito mais caro, alugar um carro ficou mais caro, tudo subiu de preço. Então eu estou falando isso tudo para falar o quê? Que o risco maior, né, da dificuldade em se desenvolver, em conseguir crescer, de fato ter um resultado positivo nos aplicativos, muitas vezes está em torno dessa comparação. Porque você se compara com você 8 anos atrás, o resultado que você tinha, o que você conseguia fazer, você vai se frustrar, porque o mundo mudou, tudo em volta mudou. E se você não tem um cuidado para olhar para os seus ganhos, para onde está indo o seu dinheiro, com quem que você está gastando, quanto está valendo o seu dinheiro, você se frustra porque você tem a percepção de que não está dando. E muitas vezes realmente é exatamente isso, não está dando, porque o valor mudou, o jogo mudou. Você fazer R$400 hoje já não é tão grandes coisas quanto era fazer R$400 em 2018. Então, bota bem o pé no chão, faz suas contas, se organiza para você entender se está valendo a pena ou não o trabalho todo que você está tendo dentro dos aplicativos. Porque muitas vezes chega um ponto que não vale a pena, dependendo da sua realidade, da sua necessidade. Você tem que se pontuar pela sua vida. Então é repetitivo às vezes eu falar esse tipo de assunto aqui, mas no geral é o que norteia tá tendo sucesso ou não nesse universo, que é de sim, de fato, muito difícil. Bom, vamos lá. Primeiramente já segue o Francisco lá, Uber Pensador, nas redes sociais. E esse vídeo me trouxe uma atenção de algo que às vezes a gente não nota, mas o quanto a inflação afetou a população e principalmente o motorista de aplicativo. E esses dados são assustadores, porque quando a gente para pensar que o dinheiro que você fazia em 2016, no meu caso, ele começou em 2017. A inflação é ainda maior, se considerar quando eu comecei, R$300. Hoje, se você fatura R$510, é a mesma coisa que se estivesse faturando 300. Se você fatura 680, é a mesma coisa que se você estivesse faturando R$400 antigamente. Se você fatura R$850 por dia, é a mesma coisa que se você estivesse faturando R$500 lá atrás. Se você faz R$1.000 por dia, é a mesma coisa que você estivesse faturando R$600. E quando eu comecei, a gente fazia R$400 por dia, todos os dias. Então é a mesma coisa que todos os dias eu fazer R$680
trabalhando no UberX. Então dá para dizer que em 2016 é como se o motorista fizesse todos os dias R$680 na categoria UberX. E quando a gente analisa outro cenário, a gente para pensar que uma corrida de R$5 deveria custar R$8,20, uma corrida de 6, R$10,20, uma corrida de 10, R$17. E isso não mudou. E quando a gente para pensar, o combustível naquela época custava em torno de a gasolina R$3, hoje custa 6. O etanol 2, hoje custa 4. Praticamente o custo do motorista dobrou. Você alugava um carro antigamente por R$1.600 por mês. Hoje o mesmo carro está valendo R$3.800, 4. Você comprava um Mob, né? Um Mob por 39 mil, hoje você vai pagar 78. E faz a gente refletir. Tudo isso é importante, pessoal, porque a gente está em ano de eleição. Eu não estou aqui falando de direita ou esquerda. Só que eu estou falando de algo que a gente precisa martelar na nossa cabeça, né? Os nossos custos aumentaram. Pós-pandemia, o que aconteceu? Tudo aumentou. Aquele saco de arroz que você pagava, sei lá, R$10, eu não sei nem se era 10, tá? Tô chutando aqui. Hoje você paga R$30. Então, assim, teve coisa que triplicou o valor. O carro aumentou muito, as locadoras também. É um efeito dominó. Então o que o Francisco quer dizer com isso? Hoje você ser motorista de aplicativo significa você mais do que nunca fazer conta. Mais do que nunca anotar. Se você tem dificuldade em saber o que é lucro e o que é despesa, utilize uma planilha de Excel, aplicativo financeiro, qualquer coisa. Eu sempre estou recomendando o Giggle. Inclusive você baixa 7 dias de graça, lá você coloca o valor da parcela, valor do seguro, valor do IPVA, valor de tudo, gasolina, consumo, e você vai saber quanto sobra no teu bolso. E tem gente que não usa isso. Na sequência eu quero falar da importância hoje de você ser pé no chão. De você entender que o aplicativo virou um meio de trabalho para muita gente, não é só para você. Hoje, o cara que é comerciante, acabei de encontrar com um colega, tava lá na Alpina Veículos, conversando com o colega, o cara quebrou a empresa dele, trabalhou no Brás muitos anos e hoje ele é motorista de aplicativo. Quantos engenheiros tiveram que virar motorista de aplicativo? Tem gente que é advogado, que por algum motivo não deu certo na área, e virou motorista de aplicativo. Comerciantes inúmeros quebraram na pandemia e hoje são motoristas de aplicativo. Já comenta aqui embaixo se você é um desses. E o que o Francisco quer dizer nesse vídeo? Que você não deve se sentir mal se às vezes você não está conseguindo fazer com que sobre dinheiro, porque a inflação, custo de vida, tá mais caro. Hoje você vai no mercado, cara, você gastava R$600, R$700, hoje você não gasta menos do que R$2.000 no mercado. Tá tudo mais caro. E isso impacta a nossa vida. Então, por que é importante você, motorista de aplicativo, abrir os olhos? Tanto para as questões de eleições, tanto para as questões de quem vai governar, tanto para as questões do quanto hoje meio que todo mundo virou motorista de aplicativo, virou entregador do iFood, virou T2 trabalho. Hoje, a maioria das pessoas, não para ganhar dinheiro, mas para sobreviver, tem que ter duas rendas. Então, ser motorista de aplicativo virou algo realmente necessário para muitas famílias. Aquele que começou como renda extra se tornou renda principal ou muitas vezes uma renda a mais. O salário está muito baixo no mercado de trabalho. O motorista de aplicativo, ele está sendo uma alternativa. Hoje a galera que está na internet, que está vendendo roupa, que está no Brás, que está na feirinha da madrugada, está todo mundo buscando uma renda extra. Poucas pessoas têm um trabalho só. Até quem é funcionário público hoje está tendo que ter uma outra fonte de renda porque a conta não está fechando, pessoal. Então a mensagem desse vídeo é a reflexão de algo que a gente muitas vezes não percebe. Quando a gente fala não faça a corrida de R$5, é porque essa corrida de R$5 ela tinha que estar pagando R$8,50 para você. E o que acontece? As plataformas não aumentaram. As plataformas não aumentaram por quê? Porque elas aumentaram o lucro para elas. Essa corrida de 5 toca para o passageiro a 12. A plataforma também não aumenta muito porque ela sabe que o passageiro também está passando necessidades financeiras. O motorista e o passageiro estão sofrendo a inflação. E a plataforma ela joga a inflação para o passageiro, mas não repassa para o motorista. Então finaliza esse vídeo com a reflexão de que
você precisa mais do que nunca fazer contas. O financiamento de veículo, infelizmente, está com taxas mais caras. E não é porque tipo assim, é porque o mercado se tornou. O país está praticando taxas de juros mais altas. Você que quer comprar a tua casa, quer financiar o teu imóvel, tá com a taxa de juros nas alturas. Qual é a dica que eu dou para você nesse momento? Pra gente ter alguma coisa na vida, a gente tem que se endividar. Mas a gente tem que se endividar sabendo e tendo o pé no chão. Então, por exemplo, se você vai fazer uma parcela, saiba que você tem que ter condição de pagar 3 vezes aquela parcela. Que você tem condição de sair e de tirar todos os juros. Você vai comprar um carro hoje, você vai pagar aquela parcela, mas você tem que pagar a última para encurtar o financiamento para você se livrar dos juros. Porque para conseguir alguma coisa hoje em dia tem que pagar uns juros altos. O governo falou do Move Brasil. O que acontece? 1% dos motoristas está conseguindo. As outras pessoas têm que ir nas concessionárias, nas lojas. Agora mesmo eu estava na Alpina Veículos. O colega foi comprar um carro lá. Mas é aquela estratégia que a galera que sabe e já comprou vários carros na vida tem que usar nesse momento. Sair do aluguel ou comprar um carro, mas tem que pagar de trás para frente, para você encurtar e tirar os juros. A mesma coisa no imóvel. Hoje, se você comprar um imóvel, seja na Minha Casa Minha Vida, pelo governo, pelos bancos, não importa. Pague a primeira e tente pagar o que você puder atrás. Tipo, R$100, R$500, R$1.000, não importa. Tenta tirar os juros. E tenha consciência na hora de votar. Porque é necessário ter consciência nesse momento, porque a gente está num momento de decisão. Tá bom? Então eu quis trazer esse vídeo para mostrar o reflexo. De quando a gente não pode se esquecer que hoje, se você fatura R$500, você não é o pica das galáxias, não é o foda. É a mesma coisa que você estiver faturando R$300 em 2016. Se você fatura R$600, você não é o pica da galáxia. É como se você estivesse faturando R$400 em 2016. Infelizmente. Essa é a realidade. E muita gente fazia R$400 antigamente. E muita gente está suando para fazer R$400 em alguns momentos esse ano. Então, quando algumas pessoas falam que o aplicativo não melhorou, às vezes você fatura até mais. Mas o faturamento que você tem, trazendo para a inflação, você está ganhando menos. É isso. Tá bom, pessoal? Finaliza esse vídeo dando 2 recados. Primeiro, se você precisar de uma proteção veicular, estou deixando o link aqui embaixo da proteção veicular da Praticar. A minha esposa vai entrar em contato, você vai entrar em contato com a minha esposa, que é consultora, e vai fazer a cotação do seu carro, que também é importante ter um custo e uma empresa de confiança. E segundo, finalizando, falando e lembrando que está rolando a ação do Corolla. Estamos na reta final, esse carro pode ser seu. Colocamos uma promoção no site. Você percebe que quando você vai comprar, você vai ter uma promoção que aumenta o número de bilhetes e aumenta as suas chances de participar. Então o link está aqui do lado e no QR Code. Tamo juntos e eu quero saber um pouquinho sobre o que eu falei nesse vídeo. Você concorda ou discorda?